noite, igreja. Estamos no final do dia de domingo. Um bom momento para nós meditarmos na palavra de Deus. E hoje não será diferente. Eu vou ler um texto em Isaías que a mim me parece um bom recado de Deus, um conselho certo na hora certa. Vou ler Isaías 33, começando pelos versículos 10 até o 16, que diz assim: Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão e que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. A água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o Rei na formosura. Verão a terra que se estende até longe, somente até aqui. Oremos ao Senhor, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti para Te agradecer por todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós, pelo cuidado que Tens tido com os Teus filhos, pelo amor, Senhor, que é patente aos olhos da humanidade o quanto Tu amas os Teus, o quanto Tu abençoas, guardas e preservas, e Tens feito isso conosco. Quero Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, esse domingo memorável. Quero Te agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão agora ao alcance da minha voz, através dessa palavra. Senhor, a todos abençoa, a todos traz a paz ao coração, a todos, Senhor, dá o recado que Tu queres dar, e a todos abençoa. Não apenas, Senhor, os Teus filhos propriamente dito, mas também os Teus familiares, todos aqueles, Senhor, que vão desfrutar dessa palavra nesse momento. Eu Te peço isso, eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos irmãos, estava lendo esse texto, tem muito a ver conosco. Os irmãos sabem, porque eu já falei isso várias vezes, e é a verdade. A palavra de Deus tem vários sentidos, mas principalmente o sentido profético. Estamos lendo uma das palavras
de Isaías, obviamente, sendo usado por Deus, está transmitindo à humanidade algo que a mim me parece um bom recado, por isso eu chamaria do conselho certo na hora certa. E em todo tempo a palavra de Deus se torna eficaz, desde que saibamos aplicar a fé que uma vez nos foi dada, obviamente. O Senhor nos dá esta fé, nos faz compreender. E prestem bem atenção, a palavra de Deus está aí patente, assim como o sol e a chuva, que está aí para todos desfrutarem. Alguns desfrutam, uns fogem do sol, correm para a sombra, outros às vezes até maldizem a chuva, por assim dizer, quando ela lhes faz algum mal no sentido de uma enchente, uma coisa qualquer. Mas na realidade tudo isso provém de Deus. E tudo isso pode ser aproveitado da melhor forma possível. E a chuva é que rega a terra para que a planta nasça, para que o alimento venha. O sol é que aquece a terra, por assim dizer. E a palavra de Deus está aí também para todos da mesma forma. Aproveita quem quer. Os conselhos de Deus são para todos. Ouve e recebe-os quem quer. Não é verdade? Quem quer e procura entender só pode ser abençoado. Quem não quer e não fatalmente não segue, não nos atende, acaba pagando o preço. Vejamos o que esse texto nos traz. Deus está dizendo uma coisa muito importante à humanidade. Preste atenção, ele fala com o povo, fala com a igreja, ele fala com todos. Ele diz assim: vocês recebem palha e darão à luz restolho. Vocês conceberam, não é recebem, conceberam palha, versículo 11, e darão à luz restolho. Quer dizer, quem gera uma coisa que não tem valor, só vai ter daquilo fruto que não tem valor. Gerou palha, veja bem, recebe o restolho, dará à luz restolho, ou seja, lixo. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Ou seja, a humanidade, estamos falando aqui do povo em geral, a humanidade fala tanta besteira, murmura tanta coisa. Eu não vou falar excessivamente das autoridades ou do povo, mas na realidade é todos em geral, falam besteiras, falam bobagens e fatalmente aquilo que falam vai devorá-los um dia. Os povos serão queimados como se queima o cal, como espinhos cortados serão lançados, jogados no fogo. Obviamente, aqui está falando do povo que não se rende ao Senhor. Está falando do povo que morre na incredulidade, que nunca se rende a Deus. E eu não estou falando de religião propriamente dita. Estou falando de reconhecer a Cristo, reconhecer que há um Deus e reconhecer que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E recebê-lo como Senhor e Salvador. Pois bem, esses serão lançados, cortados, lançados no fogo, como os espinhos são lançados no fogo. E diz mais a palavra: você que está longe, escutem o que eu fiz, e vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Quem é que está longe de Deus? É quem ainda não o recebeu como Senhor e Salvador. A esses ele está dizendo: escutem o que eu fiz. Ouçam, reconheçam através da palavra
a travessia do Mar Vermelho, a travessia do deserto, do povo de Deus, os milagres que Deus tem realizado no meio do seu povo de uma forma geral. Ouçam o que eu fiz. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, ou seja, aqueles que já me conhecem, os servos de Deus, aqueles que estão mais perto de Deus, reconheçam o meu poder. Irmãos, nós precisamos reconhecer o poder de Deus. Em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, em meio a esses momentos que estamos passando, vamos reconhecer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom e que Ele fará a sua vontade. E que se a sua vontade para nós, os seus filhos, é a melhor possível. Vamos entender isso e vamos aquietar o nosso coração. Então as pessoas dizem entre si, veja bem, antes de eu dizer o que as pessoas dizem entre si, ele diz assim: em Sião os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam. Veja bem, em Sião é como se ele dissesse na igreja. Até o povo de Deus está atemorizado. Pecadores todos somos, crentes ou não crentes, sendo que os não crentes, sendo que os que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, são pecadores contumazes, continuam pecando, pecam e pecam e pecam e não reconhecem seus pecados. E os pecadores evangélicos são os pecadores que já reconheceram seus pecados, já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, já se consertaram com Deus, continuam com o título de pecadores, porém agora pecadores arrependidos. Pecadores como outro qualquer, no entanto, não mais pecando como outro qualquer, e sim procurando viver a vida de forma correta, segundo as Escrituras. Então ele diz assim, os pecadores, eles perguntam, em Sião os pecadores estão atemorizados, versículo 14. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Seria a mesma coisa que dizer, quem de nós vai para o inferno? Porque essa tem que ser a preocupação. A preocupação não é se eu vou morrer ou se não vou morrer. Todos nós um dia vamos morrer, ninguém vai ficar para semente. A minha mãe, meu pai, meus avós diziam, ninguém vai ficar para semente. Só vão estar vivos aqueles que o estiverem quando Cristo vier buscar a igreja. Aí sim, aqueles que estiverem vivos serão transformados, diz a palavra de Deus. Mas até lá, todos que estamos vivos, um dia vamos morrer. Então a preocupação nossa não é se vamos morrer ou se não vamos morrer. A preocupação é, vamos para o inferno ou vamos para o céu? Vamos para um lugar de fogo eterno, e esse fogo eterno não é fogo de fogão, de cozinhar, não, mas é o fogo espiritual. É o fogo que destrói, é o fogo que arde sem parar, ou seja, é sofrimento eterno, porque inferno é isso. Inferno é viver no sofrimento eterno. Qual de nós vai para lá? Ou vamos para o céu, um lugar de gozo eterno, de prazer eterno, de alegria eterna. Reparem que é eterno. Essa vida aqui é temporal. O que a gente vive aqui?
50, 70, 80, 90. Eu poderia até dizer mais, mas aí já não é viver, já é vegetar. Veja bem, depois será eterno. A vida pós-morte física será eterna, ou no fogo eterno, ou no gozo eterno. E olha a resposta que Deus mesmo dá através do profeta. Diz: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, versículo 16, aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, veja bem, aquele que anda em justiça e fala o que é reto, ou seja, aquele que procura ser justo, conviver com a verdade, com a honestidade, com a seriedade na sua vida, aquele que anda em justiça. Fazer o que é justo, amados, é fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que Deus determina na sua palavra que é para nós fazermos. Podem compreender isso? Fazemos as boas obras. Não confunda boas obras com determinadas obras de caridade que deveriam ser feitas pelo governo, por assim dizer, pelas instituições, mas nós também podemos fazê-las. No entanto, não é sobre essas que Deus está falando. É a honestidade, a fé em Cristo Jesus, a seriedade de vida, sim, sim, não, não. Procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essas são as boas obras. Então, aquele que anda em justiça e fala o que é reto, ou seja, fala das coisas corretas, justas, que despreza o ganho de opressão, ou seja, que não escraviza ninguém, não quer levar vantagem em tudo, ganhar porque o outro está necessitado, então vamos ganhar em cima dele. Eu não vou citar, mas isso está acontecendo por aí de uma forma geral. Toda a igreja e todo mundo sabe disso. Não vamos citar detalhes porque não se faz necessário. Cada um sabe do que a palavra está falando. Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir de homicídios, notícias desnecessárias. Ouça menos notícias. Pode deixar que as coisas importantes vão chegar aos seus ouvidos de alguma forma. Não se preocupe em ficar 24 horas por dia ouvir o que os repórteres dizem. Ouça o que Deus diz. Isso é importante. Leia a palavra de Deus. Cante hinos de louvor ao Senhor. Ore bastante. E deixe Deus falar com você. Isso é que é importante. Para não ouvir falar de homicídios e feche os olhos para não ver o mal. Ou seja, não fique procurando saber onde os crimes estão acontecendo. Não se preocupe com isso, deixe que Deus vai cuidar disso. Então diz o versículo 16, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Ou seja, quem procura ter uma vida assim, digna, afastando-se do mal, não se preocupando com o excesso de notícias ruins, aquele que evita o ganho em cima do oprimido, ou seja, aquele que não é opressor, aquele que evita a corrupção, aquele que evita o que é desonesto, este habitará nas alturas, diz o versículo 16, ou seja, este vai habitar os céus. As fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Ou seja, Deus vai cuidar desta pessoa.
e cuida. Eu sou uma testemunha viva disso. Deus tem cuidado. Meus pais receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e essa herança espiritual tem sido derramada sobre mim e meus irmãos até hoje. É o melhor legado que um pai e uma mãe, obviamente, pode deixar para seus filhos, é receber Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que vai abençoar até 1000 gerações daqueles que o buscam. Enquanto que ele vai visitar a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam. Olha que diferença. Busque a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, às vezes é só um familiar, às vezes não é membro lá da igreja, tudo bem, eu respeito você do mesmo jeito, mas o conselho que eu lhe dou é esse: busque a Cristo, busque a Deus em todo tempo, não é só em tempo de pandemia ou de dificuldade ou de luta, em todo tempo busque a Deus e deixe esta herança para seus filhos, que Deus vai cuidar deles. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. E o versículo 17, para encerrar, diz: os olhos de vocês verão o Rei na sua formosura, ou seja, veremos a Deus, habitaremos os céus. Podem compreender isto? Se podem compreender isto, deixe Deus lhes abençoar, porque o recado é esse. E esse recado fica para nós nesta noite. Oremos agora ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos pelo privilégio santo de sermos Teus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela vida de cada um dos Teus filhinhos que estão me ouvindo. Não importa de que igreja são, importa, Senhor, é que sejam Teus. Também te peço pelos familiares. Pai querido, revela-te a cada um dos familiares dos Teus filhos que estão ao alcance da nossa voz. Assim como te revelaste certa feita aos discípulos, a Pedro e etc., revela-te aos Teus filhos. Revela-te a estas pessoas, Senhor, que muitas vezes são pessoas maravilhosas, são pessoas de boa índole, mas isso não basta para ser Teu. São criaturas Tuas, são, mas para se tornarem Teus filhos, como diz a palavra, aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Ah, Senhor, revela-te a eles, e que eles possam Te receber como Senhor e Salvador, a despeito de cada luta que tenham, a despeito de qualquer dificuldade que tenham, possam perceber que só em Ti encontramos o alento necessário. A mamãe nos dá o alento, o papai nos dá o alento, a família nos dá o alento, a esposa, o marido, mas o verdadeiro alento, aquele que nos dá vida eterna, vem de Deus através de Jesus Cristo. Senhor, dá uma semana maravilhosa aos Teus filhos. Cuida de cada um de per si. Livra-os do mal. Guarda-os com a Tua forte mão. Eu te peço em nome de Jesus. Ainda quero falar à Igreja do Jardim América, que no próximo domingo estaremos cultuando ao Senhor à noite, e no Jardim Primavera,
No segundo domingo à noite também estaremos fazendo aquele culto. Se você estiver bem de saúde, vá, ponha a sua máscara. Lá na igreja mesmo tem álcool gel, tem tudo que for preciso. Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. Boa noite.